O presidente francês Emmanuel Macron defendeu a inclusão do aborto na Constituição francesa. Aprovou a inclusão do direito ao aborto. France has officially enshrined the right to have an abortion in its constitution in an historic vote. Salve, salve, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou André Denardi. Eu sou o Lucas Mendes. E este é mais um episódio do Geopolis, um podcast que discute temas políticos e geopolíticos no Brasil e no mundo de forma sempre plural, acessível, didática e democrática. Somos professores das áreas de Relações Internacionais, Ciência Política, Humanidades em geral, e hoje trazemos a vocês um tema cabeludo, complexo, polêmico, desconfortável muitas das vezes, que é a questão do aborto. A interrupção voluntária da gravidez, que agora na França, no início do mês de março, foi colocado como um direito constitucional. A França se tornou o primeiro país do mundo a tomar essa decisão e muitos veem como uma reação a outras medidas mais conservadoras sendo tomadas em outras partes do mundo. Então, enfim, né, um tema complicado, difícil, complexo. E eu queria saber do Lucas, a gente está com condição para discutir isso? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim, Lucas? André, toda semana, né, uma bomba que a gente pega para discutir. Agora, como você falou, a França trouxe esse tema à tona novamente. É um país que já tem o aborto legalizado, né, desde a década de 70, mas que agora colocou na Constituição como um direito constitucional, né, o direito ao aborto. Então, esse tema voltou aí às mídias, na própria mídia brasileira, né? O Brasil sempre discute o aborto, esse tema é muito polêmico, tem diversos setores que eventualmente se pronunciam sobre esse assunto, né? Então, é um tema que vem da Europa, né? Vamos discutir um pouquinho disso aí na Europa, no mundo, mas claro, né? Sempre também pensando aqui nos reflexos que isso traz aqui para nossa vivência, para nossa sociedade aqui também no Brasil. Celle de l'avortement comme droit fondamental humain. Pois muito bem, gente. Para contextualização geral, para quem ainda não está entendendo do que se trata, o que aconteceu? No início de março, mais especificamente no dia 4 de março desse ano, 2024, a França, por maioria de votos, maioria absoluta, a França é parecida com o Brasil nesse sentido, ela faz uma maioria mais elaborada para poder aprovar mudanças constitucionais. Foi aprovado, então, uma mudança na Constituição da França que agora coloca o direito ao aborto como constitucionalmente protegido. Essa decisão, ela foi a 25ª alteração na Constituição francesa, que está vigente desde 1958 e foi a primeira mudança a ocorrer desde 2008, ou seja, 16 anos sem qualquer mudança na Constituição, e agora ela vem justamente para incluir o aborto como um direito constitucional. Importante frisar que isso, na verdade, é mais simbólico do que tudo. Afinal, o aborto na França já é legalizado, já é permitido em lei desde 1975. Então, já é algo que é muito mais uma forma de demonstrar a preocupação que se tem em proteger esse direito do que propriamente algo novo, ok? A gente, quando fala de aborto, gente, primeiro, né, assim, o disclaimer de sempre, né? Ah, meu Deus, 2 homens falando sobre aborto, que absurdo e tal. Bom, eu acho que a gente pode superar essa questão, porque estamos aqui fazendo uma discussão objetiva, né? Assim, a gente, por mais que tenha as nossas opiniões, por mais que não tenha o lugar de fala, né? Inclusive convidamos as pessoas que estão nos ouvindo para participarem, para se envolverem, a gente tem vários canais para isso. Esperamos poder, no futuro, chamar pessoas para contribuir com suas opiniões, né, figuras aí das áreas que a gente costuma tratar aqui, mas eu acho que é um ponto pacificado que essa discussão está dentro de um formato objetivo, né? Nós sabemos que o aborto é algo que gera muitas paixões, né? Já tivemos uma discussão sobre isso aqui, inclusive. O que motivou a gente retomar essa discussão foi justamente essa inovação ocorrida na França, que evidencia um embate mundial que tem sido feito nos últimos anos a respeito desse direito, desse crime, ou enfim, né? Isso vai muito do gosto do freguês, do ponto de vista, porque diz respeito a uma questão muito sensível, que é de onde se iniciar a vida, né? É complicado a gente traçar definitivamente uma linha, né, um ponto de partida, porque justamente
a discussão sobre é no primeiro batimento cardíaco, é na primeira atividade cerebral, é na primeira respiração pós-parto, é a partir da concepção, enfim, né? Isso é uma questão que leva, né, a essa controvérsia toda. E a velha história, né, o velho embate sobre o direito sobre o próprio corpo da mulher e a responsabilidade eventual que se deveria ter com relação a uma vida que está para além da vida da mulher, né, que é a do feto, a da criança que está ali dentro, se é que é uma criança mesmo, enfim, esse é o grande ponto. Então houve, claro, né, a comemoração por parte de grupos mais progressistas, grupos feministas nessa questão, e que vem, na verdade, de uma resposta que foi inclusive já antecipada pelo próprio presidente Macron, quando da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito de como o país deveria lidar com a questão do aborto no território deles. No caso dos Estados Unidos, que já permitia o aborto desde uma decisão judicial, o famoso caso Roe versus Wade de 1973, em que houve uma decisão judicial permitindo a interrupção da gravidez, você tem uma decisão geral da União, né, que válida para todo o país, permitindo que se pudesse interromper a gravidez voluntariamente. O que a Suprema Corte fez nos Estados Unidos, que inclusive foi uma das maiores mostras de um comportamento, de uma postura mais conservadora por parte da Corte mais recentemente. Ela decidiu que, na verdade, a decisão sobre a legalização ou não do aborto cabia aos estados, ou seja, deu essa prerrogativa num âmbito subnacional. E é importante pontuar como que nos Estados Unidos essa dinâmica de autonomia dos estados é muito mais forte do que o que a gente vê no Brasil. Apesar do Brasil ter incorporado na sua forma de estado um modelo federativo inspirado nos Estados Unidos, a gente percebe nos Estados Unidos uma liberdade muito maior dos estados. Tanto é que vocês já devem ter visto aí em filmes, em séries, que tem alguns estados que têm pena de morte, outros não. Tem estados que regulam questões jurídicas, legais, que aqui no Brasil é exclusivo da União legislar. Então, por exemplo, a lei trabalhista, a lei penal, a lei civil, ela é única para o país inteiro. Ou seja, é uma liberdade entre os entes federados mais limitada, mais restrita do que o que a gente vê nos Estados Unidos. Então, o que a Suprema Corte fez foi justamente isso. Ela permitiu que os estados dos Estados Unidos pudessem legislar cada um à sua maneira. E existe uma divergência considerável na maneira com que esse tema é tratado de estado para estado. Existem estados mais conservadores que sempre buscaram, mesmo antes dessa decisão da Suprema Corte, restringir o acesso a esse direito, colocando vários obstáculos burocráticos, jurídicos, para, enfim, né, inibir esse tipo de prática. Ao mesmo tempo, outros estados sempre foram mais abertos a essa possibilidade. Tanto é que agora você vê estados que são a favor da interrupção da gravidez, de criarem subsídios, criarem formas de pessoas que estão nesses estados que tentam restringir, e agora tem essa prerrogativa pela Suprema Corte, né, de tentarem alcançar esses estados em que é legal para poderem fazer o procedimento, né? Então, em resposta a isso, a França toma essa medida, né, feita uma votação por ampla maioria, né, mais de 3/5, o que permite a mudança constitucional, para simbolicamente colocar esse direito como mais protegido ainda. E antes de eu passar a fala para o Lucas, eu acho muito curioso essa atitude vinda da França, porque assim, resumindo, gente, a França é um país muito doido, a verdade é essa, assim, porque, do mesmo jeito que na economia falam, né, que existem dois países muito interessantes de serem estudados, o Japão pelo sucesso econômico e a Argentina pelo fracasso. Eu acho que a gente pode fazer até uma ponte com essa consideração, pensando do ponto de vista social e político, colocando a França como um país muito interessante para ser estudado. Por quê? Este país, que se tornou pioneiro no mundo de colocar o aborto como um direito constitucional, é o mesmo país que, há pouco mais de 10 anos, em 2013, fez a maior manifestação da sua história
contra o casamento homossexual e contra a adoção de crianças por casais homossexuais. Então, é um país em que o debate público, ele não apenas é bastante efervescente, bastante intenso, as pessoas são muito engajadas, né? Existe protesto, lá é mato, greve, lá é mato, mas também a diversidade das pautas. Você tem uma sociedade, por um lado, muito conservadora, por um lado, muito progressista, e isso eu acho que vem se equilibrando aí aos trancos e barrancos, talvez desde a Revolução Francesa, né? Assim, não sei. É um país que carrega tanta intensidade no debate público que a gente chega num ponto como esse, né? Então, o panorama é mais ou menos esse. A gente podia falar um pouco mais aqui sobre a história do aborto e tal, mas assim, aí talvez valha aí um episódio à parte. Vamos nos ater ao que está acontecendo hoje, né? Até pensando aqui um pouco na perspectiva brasileira. Mas enfim, já falei demais. Passo aí pro meu querido colega Lucas Mendes para tecer suas considerações. O que você acha disso tudo, Lucas? É isso, né, André? A França coloca o aborto como um direito constitucional e, conforme você disse aí, é um país que tem uma efervescência política muito grande, né? Os franceses, eles têm essa tradição de debate político muito acentuado, muito acalorado, vários temas polêmicos que são muito polêmicos, inclusive para nós aqui no Brasil, são muito mais rotineiros, corriqueiros para, sobretudo os franceses, mas outros países da Europa Ocidental também, né? Pelo menos o debate, né? Ser colocado de uma maneira muito mais natural. Você falou muito bem, né? Existem muitos grupos na França que têm uma posição conservadora em relação ao aborto, que são contra, que observam essa lei, por exemplo, agora, essa mudança na Constituição como um erro, mas também existem muitos setores progressistas. Então é um país de efervescência política constante, né? Isso já é uma tradição da política francesa desde a Revolução Francesa e, né, subsequentes aí situações também. Agora, interessante assim a gente pensar o seguinte, né, que tanto no caso da França quanto no caso do Brasil, ou qualquer lugar do mundo, né, o aborto ele é sempre uma questão a ser debatida no campo biológico, né, quando começa a vida, quando nós podemos falar ali em células cerebrais ali funcionando, né? Um feto que começa a sentir estímulos, tudo isso do ponto de vista biológico tem um peso muito grande. A questão religiosa também é sempre muito importante, né? O peso que as religiões dão em relação ao aborto, a interrupção da gravidez, né? Muita gente vai tratar o aborto, seja pela questão religiosa ou não, né? Como um assassinato, né? Como basicamente está tirando uma vida ali, né? E muita gente vai olhar dessa forma. Então tem a questão religiosa também, a questão seria ali já uma alma, né? Seria ali também um espírito, estaria ali, né? Já um ser, né? Que está aguardando para se desenvolver e crescer, e a própria questão filosófica também, né? É uma questão ética e filosófica, né? A interrupção da gravidez, né? Isso é válido, não é? Quando é válido, né? Existem países que vão criar situações para intermediar, né, o aborto. Então, em caso de estupro, em caso de risco à vida da mãe, em caso de doenças congênitas na criança. Então, existem países que vão intermediar isso, inclusive o próprio Brasil, né? A maioria dos países, na verdade, né, André, tem algum tipo de legislação que permite o aborto em algum sentido, né? Seja em relação a risco à vida da mãe, como eu falei, doenças congênitas, enfim, uma série de questões aí. Mas, né, isso não quer dizer que a maioria dos países libera o aborto. Não é isso, né? O próprio Brasil, né, que é um país que tem uma legislação bastante conservadora em relação ao aborto quando você compara com outros países aqui da América do Sul e também na Europa, e maioria dos estados, né, muitos estados, melhor dizendo, nos Estados Unidos, o Brasil tem uma legislação bastante conservadora. E o Brasil, né, reconhece o direito ao aborto em alguns casos. Então, a maioria dos países tem essa intermediação, né, porque justamente é uma questão filosófica, né, caso de violência sexual, né, estupro. Então, é algo para ser pensado, não é algo que é tratado de maneira equivalente, igual, monolítica em todas as partes do mundo, né? Até por conta da questão, como eu disse, ética filosófica. Cada sociedade também vai ter um olhar
científico e biológico, né? Apesar de a gente sempre conclamar a ciência como detentora de um olhar objetivo, né? A gente vê que, na verdade, cada país ele vai desdobrar, né, essa questão científica por um viés, e também a questão religiosa, né? Então, países, por exemplo, de tradição, né, de orientação muçulmana, islâmica, tem uma tendência a proibirem, né, o aborto de uma maneira muito mais restritiva. Mas, né, também é interessante ver que mesmo nesses países, tá, a gente pode pegar a Arábia Saudita, vários países da África, né, inclusive países africanos ali de maioria islâmica, tem o aborto permitido em alguns casos, né, como eu falei, risco à vida da mãe, né, a continuação da gravidez ali pode gerar risco à mãe, à vida dela. Então isso, mesmo nesse país de tradição islâmica, existem ali algumas possibilidades, né? Eu falei da Arábia Saudita, é justamente um país que tem a legislação muito parecida com o Brasil, tá? Em relação à interrupção da gravidez, bastante restritiva a legislação e que vai abrir espaço, sobretudo quando a mãe está correndo risco de vida, né, durante a gravidez. Mas, então assim, acho que é interessante a gente pensar nessa situação diante desse cenário plural, né, que a gente tem nas relações internacionais. Aí é um tema polêmico em qualquer lugar do mundo, né, justamente por ser uma questão ética, filosófica e, enfim, que tem espaço em qualquer sociedade, né, uma discussão importante em qualquer sociedade. E tem outras questões, né, como por exemplo, né, muita gente, como eu disse antes, né, vai olhar o aborto como um assassinato, né, início da gravidez ali, tem notícia da gravidez, se interromper essa gravidez, eventualmente você está tirando uma vida, né? Já outras pessoas, né, outros olhares, outras correntes, vão ver ali o feto não exatamente como um indivíduo ainda, né? Capaz, né, e detentor de direitos civis e direitos individuais, como um cidadão, né, que já nasceu. Então, a própria legislação brasileira, né, vai olhar o feto de maneira diferente de um cidadão já vivo, né? A despeito de, como eu disse, né, o Brasil não permitiu o aborto, exceto em raríssimos casos. Então, tem essa questão, né, de que o feto é ou não é uma pessoa, ele está se desenvolvendo, ele já nasceu ali, ele tem os direitos enquanto ele se desenvolve. Muita gente vai olhar justamente para o feto como uma parte do corpo da mulher, porque ele está interligado, né, pelo cordão umbilical ali, e placenta, enfim, à mulher, né, então o feto ele não se desenvolve, ele não existe de maneira independente. Então entra toda essa discussão do direito ao corpo da mulher, né, que as feministas normalmente trazem, né, vão dizer que na realidade o aborto ele tem muito a ver com o direito da mulher ao seu próprio corpo, uma vez que, como eu disse agora, o feto ele não existiria de maneira independente. Então são vários olhares, né, a gente não existe um consenso sobre o aborto. Eu acho que esse é um tema que está muito longe, na verdade, da gente chegar a um consenso geral, mas ao mesmo tempo nós temos opiniões bastante polarizadas, né? Seja no Brasil ou em outros países. E agora, né, com a França estabelecendo esse marco, eu acho que primeiro mostra, né, que essa efervescência, essa discussão política na França, ela é constante e existem setores, né, o próprio aborto, conforme nós já falamos, ele é legalizado desde a década de 70, mas existem setores ali que conseguem, né, impor uma pressão, um lobby na política francesa, em que às vezes chama atenção, né, e até gera um estranhamento em países que são muito mais conservadores, como o Brasil, né? Então o fato de uma visão bastante progressista, né, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que é bom ou ruim, mas dizendo que é uma visão bastante progressista colocar isso na Constituição, né? Como você disse, André, é muito mais uma mensagem, né, porque isso já está legalizado na França. Pesquisas aí apontam que mais de 200 mil abortos acontecem legalmente na França todo ano. E, enfim, né, eu acho que é uma mensagem que a sociedade francesa e que os parlamentares franceses dão, na medida que essa mudança na Constituição foi aprovada de lavada, né? Importante destacar isso, veja, inclusive a direita francesa, né, ou grande parte da direita francesa colocou-se a favor dessa medida, né? Por quê? Porque na França existe, claro, né, uma direita conservadora, mas existe também uma direita liberal, né, uma direita que é
a favor de um liberalismo na economia, mas a favor de um liberalismo nos costumes também, né? Então, mesmo essa direita blocou ali com setores de esquerda e foi de lavada, né? Que essa medida foi aprovada e, de novo, né, traz essa discussão e manda uma mensagem para o mundo, né, sobre a visão dos franceses e eu diria que em alguma medida da própria Europa, né, da União Europeia, sobre essa questão, né, uma vez que o Parlamento Europeu traz essa discussão vez ou outra ali, isso está em voga sempre ali, né, e a legislação europeia ela tem uma tendência, né, claro, né, cada país da União Europeia vai ter ali suas nuances, mas a União Europeia, de modo geral, tem uma tendência a ser bastante aberta, né, e progressista em relação a esse tema. O Vaticano também anunciou em nota a inclusão do aborto na Constituição francesa e se dirigiu a todos os governos do mundo para que a proteção da vida se torne uma prioridade absoluta. E dando os meus 2 dedos de pitaco aqui, não vou nem falar se eu sou a favor ou contra, porque, né, enfim, né, eu acho que eu dou meus pitacos, mas não nesse nível, nem nesse tema, né, isso aí acima de tudo. Mas fazendo uma consideração talvez mais transversal a respeito dessa temática, eu diria que, diferente do que muitos pensam, a questão do aborto no mundo não me parece ser uma questão linear. Em que sentido isso? A ideia de que o mundo seguiria um caminho natural no sentido de ir legalizando na medida que isso fosse sendo ampliado entre os países. E não é nem só por causa da decisão dos Estados Unidos recentemente através da sua Suprema Corte, não. É também pensando em como que isso, na verdade, é um tema muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Talvez vendo ali uma linha do tempo, né, em que você tem o primeiro país do mundo, a União Soviética, legalizando o aborto, se não me engano, em 1921, e isso sendo ampliado para o Ocidente, para os países do Cone Sul, enfim, do Sul global, quer dizer, e aí seria um caminho natural na medida que os países vão enxergando a necessidade de fazer isso porque é uma questão, né, jurídica, de direito e tal. A gente tem vários pontos cegos nessa narrativa, né, por mais que ela possa parecer ali uma narrativa mais intuitiva, né, numa visão ali mais simples. Primeiro de tudo, quando a gente pensa de que o aborto é uma questão progressista, né? E basta ver aí os países que sempre que se aproximaram de uma doutrina mais à esquerda foram legalizando isso, tentando colocar isso dentro de uma caixinha específica. Isso é complexo e inexato por 2 razões. A primeira delas o Lucas já trouxe, né, a vitória esmagadora dessa decisão no contexto do parlamento francês, colocando setores da direita, setores liberais da direita a favor, evidencia isso, de que não é só uma questão de esquerda, e nós temos também outras referências de esquerda que vão na linha contrária, de uma maior restrição. Eu trago aqui um exemplo histórico da Romênia, que durante o período de governo do Nicolae Ceausescu restringiu o acesso ao aborto no seu país, independentemente das consequências disso, né? Você vê uma postura contrária do que você vê onde se iniciou esse processo, né? A União Soviética, um país que adotou o marxismo-leninismo, o socialismo real, inaugura isso no mundo. Você tem a Romênia, durante a época em que ela era um estado satélite da União Soviética, que tinha adotado um regime próximo do da União Soviética, indo na linha contrária, restringindo. Até por uma questão, e é justamente esse o ponto que eu trago, pensando nos dias de hoje, por uma questão demográfica. A ideia era que o país voltasse a ter um crescimento da sua população. Mas isso não dá certo, isso é um absurdo, isso aí é autoritário, não faz sentido nenhum, o aborto vai continuar acontecendo. Ok, mas isso foi a decisão tomada deles e, de fato, houve um crescimento demográfico depois que isso foi implementado. E você vem hoje, nos dias atuais, na China. A China que hoje lida com um desafio gigantesco de manter a sustentabilidade da sua pirâmide etária, depois de décadas de uma política de filho único, com
uma expansão e uma atividade intensa de aborto também nessas décadas, justamente porque era muita gente e até aquele momento não era interessante que houvesse tanta gente assim. Hoje isso já está mudando um pouco. A China começa a sentir os efeitos dessas políticas ao longo de décadas na sua perspectiva de crescimento no longo prazo. Porque não adianta. Para ter crescimento, precisa de uma força de trabalho, precisa de um equilíbrio previdenciário, fiscal, orçamentário, de população economicamente ativa. Então, você já vê hoje uma tentativa de restringir o acesso ao aborto pela China. Isso é uma política que tem sido adotada mais recentemente, justamente com esse fim. E aí, bom, tudo bem, André, são países autoritários, né? Você não está fugindo da ideia de que isso só vem através de uma postura antidemocrática, impositiva e etc. O tempo vai dizer se no longo prazo os países vão começar a repensar suas políticas de aborto, tendo em vista essa perspectiva demográfica. Vamos ver no que acontece. E ao mesmo tempo que você tem países que reforçam esse direito, você tem países que repensam essa possibilidade. A questão da França e dos Estados Unidos, duas democracias liberais sólidas, maduras, bem estabelecidas, avançadas, indica que não é uma questão linear. Eu acho que é muito mais uma questão cíclica, uma questão que tem altos e baixos, avanços e recuos, a depender não apenas da questão ideológica, mas também da conjuntura demográfica, geopolítica, populacional, enfim, que a gente vê, migratória também, a gente pode dizer isso, né? Então eu acho que muita coisa ainda vai acontecer nas próximas décadas com relação a essa questão. Passo a palavra para o nosso querido amigo Lucas Mendes para dar, se ele quiser, seus 2 dedos de pitaco também. André, eu concordo, super concordo com o que você falou sobre essa questão da linearidade, né? A história, de modo geral, ela não caminha de modo linear, né? E a questão do aborto, acho que até outras questões polêmicas e questões de direitos, né? Porque, de novo, né? Muitas pessoas muitas mulheres principalmente, né? Ligadas ao movimento feminista, vão tratar essa questão como um direito. Por exemplo, na França, como o aborto já é legalizado desde a década de 70, é um direito garantido, né? E reestabelecer esse direito, trazer de novo à tona, demarcar novamente, né, isso como um direito, num momento de intenso debate, né, de ascensão também de um conservadorismo na França, né? A gente tem ali partidos, né, como o da Marine Le Pen, né, o Front National, que trazem pautas conservadoras, que inclusive representam, né, boa parte da sociedade francesa, que tem votado, tem dado expressão para esses grupos. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente não tem ali uma linearidade, mas é realmente um movimento de vai e volta, um movimento cíclico. Muitas vezes a legislação ela avança muito no sentido de liberdades. Em outros momentos você vai ter um recrudescimento, né, um fechamento. Né, eu acho que a gente não pode deixar de pensar que isso é o comum, né? Isso é o natural, é assim que a democracia, de modo geral, funciona, né? Os países democráticos têm essa questão de a lei, né? Inclusive em temas polêmicos como o aborto, a legislação tem que se adaptar, né? Ao momento histórico ali, ao chamado Zeitgeist, né? Ao tempo, ali, ao espírito do tempo daquela sociedade, né? Então, acho que a França fazendo isso mostra qual é o espírito do tempo daquela sociedade, né? Como eu disse, da própria União Europeia. De novo, eu não acho que isso denota que não tenham muitas vozes contra o aborto na França, mas a maneira como a legislação agora, né, a mudança na Constituição foi aprovada, destaca que realmente é majoritário, né, a visão de que o aborto deve ser permitido, inclusive na maioria dos casos, pelo menos em território francês. Pesquisa da Reuters, né, que foi realizada agora recentemente, justamente por conta dessa legislação, mostra que cerca de 80% dos franceses apoiam a interrupção da gravidez de maneira assistida, né, de maneira legalizada, em praticamente todos os casos, né? Então, não quer ter o filho, não vai ter, né? Essa é a visão de muitos, né? Da maioria dos franceses. E assim é em vários países, né? De modo geral, claro que aqui eu vou
simplificar um pouco, mas de modo geral, quando a gente olha o mapa, por exemplo, do aborto no mundo, a gente vê que nos países desenvolvidos, né, chamado mundo desenvolvido, isso é até uma visão um pouco arcaica de olhar ali, mas Europa, né, Europa ocidental e boa parte da Europa oriental também, países nórdicos, no Canadá, Estados Unidos, né, tem a legislação peculiar a cada estado, mas em muitos estados americanos, você tem, na Austrália, né, em vários estados da Austrália, na Argentina, né, você tem ali uma maior facilitação ao aborto, e inclusive assim, uma liberação total em muitos casos, né? No caso europeu, como eu disse, né? Em praticamente qualquer caso. Israel é um caso interessante também, né? Israel é um país bastante liberal, né, na sua legislação sobre o aborto, né? Em Israel, a maneira como o aborto é tratado é como eu disse agora, né? Existem muitos casos, né, muitas circunstâncias e oportunidades que permitem a interrupção da gravidez. Desde, por exemplo, como eu disse, né, violência sexual, risco à vida da mãe, até o próprio fato de que a mãe pode perceber que não tem condição social mesmo de criar aquela criança, é pobre, né, resumindo, e quer interromper a gravidez por isso, né, porque não tem condição financeira de dar à luz, né, e cuidar de uma criança ali em Israel. Então, cada país ali vai ter a sua maneira de olhar isso, né, é interessante a gente ver que, como eu disse agora, né, um pouco simplificando, mas no mundo desenvolvido, Europa Ocidental, alguns países da Europa Oriental, a Rússia, Estados Unidos, Canadá, você tem uma Austrália, né, você tem uma legislação um pouco mais permissiva, enquanto nos países do Oriente Médio, no continente africano, na América do Sul, né, também, a gente não pode deixar de lembrar que a América do Sul é um continente bastante religioso, né, onde a igreja tem muita força, a igreja católica, mais recentemente as igrejas evangélicas, né, também. Então, os movimentos religiosos têm um peso muito grande aqui na América do Sul, no continente africano, na Ásia de modo geral, e não só por isso, né, eu não quero resumir aqui a questão do aborto à questão religiosa, mas naturalmente isso acaba gerando um peso grande, né, na discussão, e muita gente acaba sendo também contra o aborto por uma questão ali, uma orientação religiosa. Pra gente fechar assim, eu acho o seguinte, que essa questão ela não vai morrer agora, né, em nenhum país do mundo, porque é como você disse, né, André, até em países como a China, por exemplo, a questão demográfica, questões práticas muitas vezes são colocadas em xeque na mesa, né, em relação ao aborto, e eu acho que é isso, né, a gente observar essa questão polêmica para cada país, né, para a especificidade de cada país. Tem países que vão dar uma prevalência para discussão, por exemplo, demográfica, como você muito bem trouxe a China, que é um país gigantesco, né, em termos populacionais, segunda maior população do mundo. Tem país que vai dar um viés mais religioso, tem país que vai dar um viés mais naturalista, científico, e eu acho que só mostra como esse é um tema central, né, que, de novo, né, tem uma questão ética, filosófica que perpassa isso e que todas as sociedades enxergam, eu tenho essa visão que todas as sociedades enxergam esse tema como um tema ético central, mas cada sociedade vai debater isso de uma maneira particular, peculiar, de acordo com sua cultura, com seu contexto social, né, enfim, com a sua organização ali do momento. O seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances. E é isso, meu povo. Não deixem de comentar a respeito desse tipo de conteúdo nosso. A gente precisa saber a opinião de vocês, né? Temos aqui não apenas nossa plataforma de áudio aqui para vocês ouvirem e comentarem, mas também o nosso perfil no Instagram, o Pod Geopolis. Não deixe de nos seguir lá. E estamos sempre abertos a envolver vocês em debates mais próximos, em conversas mais ali intimistas, né? A gente quer chamar vocês para realmente caminhar conosco mais perto. E para isso, caso você tenha interesse em se associar a nós, em conversar conosco, em fazer parte dos nossos debates ao vivo que a gente tem, não deixe de mandar um sinalzinho aí no nosso direct ou também no nosso e-mail, o contato.geopolis@gmail.com. E lá você pode dizer, né, eu gostaria de participar, o que vocês têm aí. Nós temos hoje debates mensais num grupo muito bacana, que inclusive esse mês vai discutir sobre Oriente Médio. E esse e-mail, para você entrar em contato conosco, também é o nosso Pix.
avalie a possibilidade, se você acredita no nosso trabalho, de dar uma fortalecida, de mandar alguma contribuição lá pra gente. E com isso você também ganha, sem qualquer custo adicional, além da sua generosa doação, o nosso e-book, que é o Guia Essencial da Política e Geopolítica no Brasil e no Mundo. Tem um título modesto, tema modesto, que eu e o Lucas nos propusemos aí a desenvolver e está disponível para vocês que querem continuar ajudando a fortalecer esse trabalho nosso. Nós ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado desse debate. Qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, não deixe de entrar em contato conosco. Ficamos por aqui e me despeço aí do querido amigo Lucas Mendes. Valeu, André, valeu todo mundo aí que nos acompanha, nos ouve semanalmente. Semana que vem estamos aqui de novo, né? E é isso, né? Reforça aí as palavras do André. Se você gosta do nosso trabalho, se você acredita no nosso trabalho, na nossa iniciativa aqui no Geopolis, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e também, eventualmente, né? Se você puder, nos apoiar via Pix ou conhecendo, né, os nossos produtos, as nossas iniciativas, como a nossa comunidade Geopolis, onde a gente, né, se reúne mensalmente e temos aulas ali, né, discussões ao vivo, né, com todo mundo ali que participa dessa nossa iniciativa. Então, semana que vem estamos aqui de volta. Valeu, até mais.